Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo, nós temos agora 28 graus, sei não, hein? Sensação térmica de 33 graus, não estou acreditando muito nela não, porque a gente tá com a chuva, apesar de que temos poucos ventos em Natal. Por falar em chuva, o alerta amarelo foi embora, no lugar dele ficou o alerta laranja, ainda mais de um nível maior, né, de preocupação. Ele está em vigor agora até às 8 horas de segunda-feira. Agora a gente corre aí um risco nesse período, então, de termos chuvas de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. Então, um risco maior de deslizamento de encostas, aquelas coisas que infelizmente a gente costuma ver quando temos chuvas fortes aqui em Natal. Então, abrir o olho aí, quem puder ficar dentro de casa, se já não estava ficando por causa da Covid-19, fique agora pela chuva, porque nós temos um risco aumentado, então, aí para deslizamentos. Bom, chegando hoje, então, com esse tema, a bolha, achei muito pertinente o que vem sendo chamado de a bolha, né, para preparação da NBA para terminar a sua temporada 2019-2020. Desde ontem, né, que sites e jornais de todo o mundo trazem a notícia desse planejamento da NBA. E eu trago para cá, apesar da gente tratar muito aqui de futebol, mas a gente tem visto aí a volta do futebol na Alemanha, deve voltar agora na Espanha, já voltou bem antes na Coreia do Sul. Mas todos esses países, a dimensão territorial deles coloca o tamanho dos seus campeonatos nacionais praticamente, falando em logística de deslocamento, claro, como se fosse um estadual aqui do Brasil. Já a NBA, por ser disputada num país continental como os Estados Unidos, a exemplo do Brasil, que também é um país continental, então ela traz muito mais aproximado os desafios de logística, de deslocamento do que temos aqui nos campeonatos nacionais, que afinal de contas, eu acho que é a grande preocupação de dirigentes, de torcedores, como vai ser o Campeonato Brasileiro desse ano, como vai se dar se vai acontecer ou não. Já se tem notícia de que se voltar, vai voltar pelos estaduais, justamente por essa logística mais facilitada de deslocamento dentro de um estado. Então, é hora do futebol, da CBF especificamente, começar a olhar para o que a NBA planeja, para a gente ter uma ideia dos desafios que nos esperam. Eu já disse que nessa pandemia a gente tem quase que uma máquina do tempo. O que acontece nos outros países agora que vai chegando aqui no Brasil, né? Isso tem provocado até uma pressão desnecessária agora, nesse momento, para a volta do esporte. O esporte está voltando nos outros cantos porque a pandemia por lá já está bem mais controlada do que o cenário que nós temos atualmente no Brasil. Mas a gente pode olhar para lá para saber como será aqui mais para frente, se Deus quiser, num futuro bem próximo, né? A gente torce para que tudo passe rápido. Não parece ser a indicação, mas a torcida é sempre por uma coisa melhor, né? Então, desde ontem, a gente teve até um anúncio aí do porta-voz da NBA, Mike Bass. Vou trazer aqui entre aspas, ele diz assim: a NBA, em conjunto com a National Basketball Players Association, que é uma espécie de associação de jogadores, né? Quer dizer, os times discutiram lá com os jogadores também. Continuando, está conversando com a Walt Disney Company sobre o início da temporada 2019-2020 da NBA no final de julho, no complexo ESPN Wide World of Sports, na Flórida, como um local único de eventos para jogos, treinos e moradia. Nossa prioridade continua sendo a saúde e a segurança de todos os envolvidos e estamos trabalhando com especialistas em saúde pública e funcionários do governo para garantir que protocolos e proteções médicas apropriadas estejam em vigor. Pronto, foi esse o anúncio. Isso já disparou
reportagens, como eu disse, em todo o mundo. Inclusive a ESPN, claro, muito mais envolvida, porque para quem não sabe, a ESPN pertence hoje à Disney. A Disney tem tudo, né? Fox, ESPN. Então, esse complexo que fica em Orlando realmente é grande, muito bom. E a ESPN, então, começou a ir buscar as informações a respeito de como seria esse retorno da NBA. Entrevistou especialistas, gente de dentro da NBA e tudo. E só para a gente ter uma ideia dos desafios, eu trouxe alguns temas aqui disso, para a gente ter uma ideia da magnitude disso. Por exemplo, testes, né? As orientações foram buscadas lá, tanto do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, como consultores de saúde independentes, segundo a NBA, esses testes. A ideia é que o teste tem que ser rápido, simples e confiável. Aqui está o problema, a questão da confiabilidade dos testes, porque tem toda uma janela em que você deve aplicar um, depois o outro, e depois o outro não funciona mais. Então a gente ainda está num terreno meio movediço também em relação aos testes. Mas além disso, a NBA já disse que para ela começar a testar, deve haver também testes públicos disponíveis suficientes para a população em geral. Para quê? Aí ela está preocupada com a imagem, para evitar reações contrárias à NBA, né? Quando ela resolver adquirir testes. Eles calculam lá que serão suficientes 15 mil testes, né? E a questão da imagem, então imagina aí, faltando o teste para a população e a NBA adquirindo 15 mil testes, né? Então, preocupada inclusive com isso, a NBA aconselhou as equipes na quinta noite a não organizar testes de coronavírus para jogadores e funcionários que estejam assintomáticos, né? Porque hoje a capacidade do país, estamos falando dos Estados Unidos, não vamos nem conversar sobre o Brasil, porque aqui o negócio é pior. A capacidade lá nos Estados Unidos para testagem está muito abaixo ainda do que é necessário. Então, para evitar críticas, nada de testar assintomáticos. Eu não sei, aqui no Brasil a gente já teve, por exemplo, o Flamengo testou todo mundo assintomático, foram 293 testes, 38 deram positivo. Eu acho que não deixa de ser uma ajuda para o setor público. Claro que a questão de que o ente privado tem mais facilidade para comprar do que o ente público termina causando uma certa concorrência desleal, e eu acho que é isso que a NBA está aí preocupada com a imagem. Quanto à frequência desses testes, né, ainda não há um consenso. Anthony Fauci, por exemplo, que é da Casa Branca, membro lá da equipe de Donald Trump, ele sugere que esses testes sejam semanais. Mas especialistas dizem que o ideal mesmo seriam testes diários, justamente por causa dos assintomáticos. Você pode ter alguém sem nenhum sintoma e transmitindo ali para essa galera toda. E ainda há uma dificuldade nessa bolha. Vão permitir que, por exemplo, treinadores acima de 65 anos estejam na beira lá da quadra, né? Se a recomendação é que eles fiquem isolados. Como lidar com os falsos positivos e falsos negativos dos testes? Olha as dificuldades, né? Outra coisa, duração, né? Fizeram lá os cálculos, faltam 259 jogos para terminar a temporada regular da NBA, e ainda teremos 4 rodadas de playoff, que até chegar ao final, né? Então, isso daria aí algo em torno de 3 meses de duração. Esse cálculo foi feito levando em consideração 2 quadras, já que nós vamos ter tudo num local só, e acontecendo então 8 jogos por dia. Isso aí daria para terminar a temporada regular, segundo os cálculos lá da reportagem, eu não fiz, nem conferi, 33 dias. E os playoffs com as 4 rodadas, a gente sabe que os jogos da NBA são 7, né? A cada rodada é playoff. Então, isso aí daria mais 55 dias, por isso que fecha aí nesses 3 meses. Eles ainda pensam até em fazer camadas de proteção, isso é o óbvio, né? Que é reduzir para o mínimo possível o número de pessoas envolvidas. Os especialistas recomendam até isolar esse pessoal que vai participar dos jogos, não só jogadores, de amigos e familiares. E isso aí, que eu já disse até que era realmente formar a bolha,
já tinha comentado aqui antes, mas já foi descartado, porque todo mundo se preocupa com a saúde mental de quem está envolvido. Imagine você ficar, então, 3 meses totalmente isolado de amigos e familiares. Eu acho que a opção vai ser isolar amigos e familiares com esse povo também. O complexo lá em Orlando, ele tem 3 arenas, acomodações amplas, mas vamos ver o que é que significa número reduzido de pessoas para um jogo da NBA, né? Para uma competição como a NBA. Seriam 28 pessoas por equipe. Aí seriam 15 jogadores, técnico principal, 3 assistentes, 3 treinadores, e aí esses treinadores, acho que eles chamam preparadores físicos. Pode ser também fisioterapeutas, quer dizer, dentro desse número já tem que estar tanto treinador físico como fisioterapeuta. Técnico de força, gerente de equipamentos, coordenador de logística, representante da diretoria, funcionário de relações públicas, funcionário de segurança. Para se ter uma ideia, isso daria 28 pessoas. Em circunstâncias normais, uma viagem da temporada regular da NBA conta com entre 40 e 50 pessoas, e quando chega aos playoffs o negócio sobe para no mínimo 75 pessoas. Em geral tem mais do que 75 pessoas por equipe numa viagem na época de playoffs. Para a operação do jogo, vejam bem, eu falei 28 pessoas por equipe, são 2, né? Então a gente já calcula aí 56, mas para a operação do jogo é necessário, pessoas operando cronômetros, marcações, compilando estatísticas em tempo real. A gente não pode esquecer que a NBA é um negócio e que há apostas, etc. Então isso não pode ficar para transmissão, tem que ser feito lá presencialmente para não haver delay, nem problema de fraude ou mesmo problema com a transmissão e aí haver uma quebra nesse negócio. Então tem que ter pessoas operando cronômetros, marcações, compilando estatísticas em tempo real, se comunicando com o árbitro e com as 2 equipes, né? E até uma pessoa para alto-falantes, para comunicar o que ocorre na quadra, as 2 equipes, tem que ter, mesmo não tendo gente assistindo lá na arquibancada, né? Eles calculam aí que isso daria um total de 7 pessoas. 4 jogos por dia em 2 quadras levariam então aí umas 42 pessoas de apoio. 7 para o dia, 7 para a noite, 2 reservas para fazer uma rotação de 2 dias de trabalho para 1 de folga. Gandula, eles calculam 2 por equipe, né, para cada jogo. O cálculo dos árbitros é que precisam de 36 a 38 árbitros, 3 para cada 8 jogos, com equipes reservas extras por caso de lesão, etc. De televisão, os especialistas falam em 5 câmeras tripuladas e caminhões de transmissão, etc. Isso daí daria de 20 a 25 pessoas para poder fazer essa bolha. A gente está pensando no período todo, claro. E médicos de emergência, né? Os paramédicos, ambulância. Aí aqui entra outra questão de imagem, né? Como é que você vai estabelecer uma equipe especial para uma temporada de NBA se o resto da população não tem? Então, até isso, há esse conflito nessa montagem. Só a parte essencial da NBA sendo hospedada lá em hotéis representa aí um número de 1.100 a 1.200 pessoas, segundo o cálculo da reportagem da ESPN. E então seriam necessários de 300 a 350 trabalhadores em hotéis para poder prestar serviço a essa galera todinha. Vejam como é complicado. Há várias propostas. A proposta até de dividir isso em duas bolhas, não só uma. E aí seriam necessárias mais pessoas, talvez o tempo fosse menor. Se dividir, por exemplo, esse trabalho de hotel, se fizer só a arrumação do quarto, trocando lençóis de cama, não sei o que, uma vez apenas por semana, seria possível reduzir essa quantidade de 300 a 350 trabalhadores em 20%. Ou seja, há muitas variáveis, né? A intenção, então, desse podcast de hoje foi trazer a dificuldade de montar essa bolha para uma competição nacional num país continental. E é isso que a gente precisa entender a partir de agora para entender como volta futebol. Espero que vocês tenham gostado. Pensem direitinho, vamos pesquisar. Responsabilidade nesse isolamento e até a semana que vem.